Olá, queridos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma noite, né? Não sei que hora você vai assistir esse vídeo depois, mas os que estão ao vivo aqui, mais uma noite onde a gente se aplica a estudar a palavra de Deus. E essa noite nós queremos seguir mais um tema da nossa série de temas Crer, certo? Mas antes de começarmos, queria saber como é que está nosso áudio, vídeo, está tudo ok, para darmos início à nossa ministração. Tá? Se puderem dar um ok ali no YouTube ou no grupo da igreja, vamos acompanhar para saber como é que está. Ver se alguém dá um ok aqui para saber como é que está o áudio, como é que está o vídeo. Tudo certo, muito bom. Ok, então. Então vamos para o nosso 8º tema da série Crer. Eu achei interessante que há umas 2 semanas atrás a pastora Juana ministrou para nós aqui no culto do domingo a respeito do nosso credo. Se nós sabemos no que nós cremos, se nós conhecemos a razão da nossa fé, isso é muito importante. E essa é a proposta dessa série de estudos. Se você perdeu algum estudo ou está vendo pela primeira vez e querer conhecer mais, você pode procurar aqui no nosso canal no YouTube. Tem uma série de vídeos, né? Esse é o 8º, que fala sobre o nosso credo, aquilo que nós cremos. E o tema de hoje é a lição 8, que Jesus, ele morreu por nossos pecados. Jesus, ele levou os nossos pecados na cruz do Calvário, morrendo por nós. Esse é o nosso tema, o tema da nossa ministração de hoje. Tá ok? Então eu queria começar o nosso estudo lendo o texto de 1 Pedro 2:24. O texto vai aparecer na imagem, mas quem quiser acompanhar a leitura com a sua Bíblia física, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ele mesmo, Jesus, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Olha só, queridos, Jesus levou em seu corpo a maldição do pecado que havia sobre nós. Jesus, ele pagou o preço do pecado. Já vimos isso em lições anteriores, que o salário do pecado é a morte, conforme Romanos diz. Então, o salário do pecado, que se eu não me engano foi a última lição, a lição 7. O salário do pecado precisava ser pago e Jesus levou sobre ele essa maldição do pecado. Jesus morreu em nosso lugar. Jesus, justo, perfeito, sem falhas, morreu em nosso lugar na cruz do Calvário. Mas falando sobre a morte de Jesus, eu gostaria de iniciar, após esse capítulo, esse texto, falar um pouquinho sobre a tipificação da morte de Cristo anunciada no Antigo Testamento. Vamos ver então. Nós temos algumas figuras no Antigo Testamento que eu queria estar apresentando para vocês agora. Essas figuras, elas falam sobre a morte de Jesus, sobre o sacrifício de Jesus por nossos pecados. Se puder espelhar para mim, como está na live aqui na TV, para eu poder acompanhar. Nós vemos aqui algumas imagens. A primeira imagem são diversas tipologias, mas a primeira que eu citei aqui são as vestes no Éden. Após o homem e a mulher terem pecado, desobedecido a Deus, o texto bíblico diz que o Senhor fez uma roupa com pele de animais para cobrir a nudez de Adão e Eva. Isso é uma tipologia muito clara, porque para
acontecer a confecção dessa roupa, dessa veste, precisava haver a morte de um animal. Então vemos aí o primeiro sacrifício relatado na Bíblia Sagrada, ainda lá no Éden, onde o Senhor sacrificou um animal para cobrir as vergonhas do homem que havia pecado. Vemos claramente uma tipificação do sacrifício de Cristo. Cristo, ele morrendo em nosso lugar, para que o seu sacrifício cobrisse os nossos pecados. O segundo exemplo que eu coloquei como tipificação, tipologia do sacrifício de Jesus é o sacrifício de Abraão. Abraão entregando o seu filho Isaque no altar. Todos conhecem a história bíblica que Abraão não chegou a consumar o ato de sacrificar o seu filho, porque o Senhor não permitiu, provando assim a Abraão a sua disposição em cometer aquele ato que Deus havia pedido, e o Senhor não achou necessário que ele continuasse. Vemos aí também uma tipificação do próprio Deus que entregou o seu único filho. Vemos Abraão entregando o seu único filho para obedecer àquilo que o Senhor tinha falado. Vemos também, da mesma forma, o Senhor Deus entregando o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. Então, mais uma tipificação, uma tipologia do sacrifício de Jesus. Vemos também aqui o cordeiro provido, que é na mesma história de Abraão, que ele sobe para adorar com Isaque, e ali Isaque pergunta para ele: pai, mas vamos sacrificar ao Senhor, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão responde para Isaque: meu filho, Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. Acontece que quando o sacrifício está para acontecer, que é o próprio Isaque o sacrifício, e o Senhor impede que Abraão consuma o ato, Deus realmente proveu um cordeiro. E Abraão acha um cordeiro preso, e ali ele tira o cordeiro preso ao meio, aos galhos, os arbustos, e ele usa esse cordeiro para o sacrifício. Então, o cordeiro provido, também uma figura de Cristo. Cristo foi o cordeiro que foi provido por Deus para apagar, perdoar e nos santificar pelo seu sangue. Vemos também a figura do Cordeiro Pascal. Lá em Êxodo capítulo 12, a Bíblia nos fala que o Senhor mandou sacrificar um cordeiro, e esse cordeiro, o sangue dele era derramado nas vergas da porta, no contorno da porta, pois onde tivesse esse sangue, o anjo da morte não mataria os primogênitos. Vemos essa figura clara de Cristo como cordeiro, que ele nos livrou da morte. Tanto é que o sacrifício de Cristo, a celebração da ceia do Senhor, é a celebração de relembrarmos o Cordeiro Pascal. Jesus é o Cordeiro Santo, o Cordeiro Puro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a última tipologia que eu coloquei aí foi a serpente de bronze, que aconteceu lá no deserto, onde o povo havia sido picado por uma serpente venenosa, e o Senhor manda Moisés levantar uma serpente de bronze para que todo aquele que olhasse para a serpente recebesse a cura desse veneno mortal da serpente. E o próprio Evangelho nos relata que essa serpente de bronze era a simbologia, a tipologia, a forma exemplificada do sacrifício de Cristo no Antigo Testamento. Então, eu citei esses cinco símbolos, 5 tipologias, mas tem diversas tipologias que falam sobre esses exemplos que o Antigo Testamento nos traz. Agora vamos ver sobre a missão que Jesus ele recebeu do Pai. Ele recebeu uma missão muito importante do Pai. Deus ele confiou a Jesus a missão de salvar o mundo que estava condenado. Deus, o Pai, Jesus assentado à sua direita, ele
confiou a Cristo que viesse ao mundo para que, pela sua vida, santidade, morte, sacrifício por nossos pecados, ele trouxesse a salvação para o mundo. Vamos ver o texto bíblico que fala sobre isso. Está em João 3, capítulo 16 e 17. Um texto muito conhecido da palavra de Deus. Vamos ler? João capítulo 3, versículo 16 e 17. Vamos ler então. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Então vemos aqui a missão que o Senhor Deus, que o Pai confiou a Jesus. Essa missão foi vir ao mundo, passar pelas aflições que todo ser humano passa, lutar contra o pecado, porque Jesus ele lutou contra o pecado, só que ele não pecou, para que ele pudesse, pela sua santidade, santificar, salvar, remir o mundo. Jesus não veio para condenar o mundo, mas sim para salvar toda a humanidade. Esse é o plano. Esse é o plano que Deus entregou para Jesus. Esse é o plano que Deus pediu que fosse Jesus cumprisse esse plano. Ok? Vamos ver agora sobre como foi o cumprimento desse plano. Jesus ele foi obediente a esse plano, a esse propósito, a esse chamado que o Senhor fez na vida dele, de uma forma integral. Aquilo que Deus propôs a Cristo, ele cumpriu, mesmo já sabendo aquilo que ele enfrentaria. Jesus, sendo Deus, é onisciente, sabe todas as coisas, sabe o futuro, sabia o que estava esperando por ele, mesmo assim, ele foi 100% fiel à sua missão. Cristo, ele já sabia do seu flagelo, sabia do seu sofrimento, sabia que ele seria abandonado, sabia que ele seria totalmente ridicularizado, que ele carregaria uma cruz e que ele seria crucificado entre ladrões, mas ele obedeceu à missão que o Pai confiou a ele. E é o que o texto nos fala em Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Vamos abrir? Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Quem sabe a linguagem que está aparecendo na tela está um pouco diferente da que eu tenho aqui. Mas você pode acompanhar por aí ou acompanhar na sua Bíblia, como você achar melhor. Filipenses 2, versículo 8, fala o seguinte: E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Olha só, Jesus, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se de tal forma até ele chegar à morte da cruz. Ele se humilhou e foi obediente àquilo que o Pai havia incumbido na sua missão. Também o texto de 1 João, capítulo 2, fala sobre isso.
1 João capítulo 2, versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados de todo mundo. Olha só, queridos, Cristo, ele foi o sacrifício perfeito. Ele cumpriu todo o propósito que Deus havia confiado a ele. E o seu sacrifício, a sua entrega, trouxe o perdão dos pecados do mundo inteiro. Como é poderoso, como é eficaz o sacrifício de Jesus por nós. E a pergunta agora é: Jesus, ele sacrificou-se a Deus apenas porque Deus mandou? Não. Jesus se entregou de forma voluntária por nós. Jesus quis se entregar por nós. Não é como alguém que é forçado a cometer um ato, podemos dizer assim, não suicida, mas um ato que vai levar à sua morte. Não foi alguém forçado a fazer, não. Jesus, ele quis. Jesus, ele se entregou de forma voluntária para passar tudo o que ele passou. Ele não veio até o mundo sem saber o que ia acontecer, e ali as coisas foram acontecendo, foram surpreendendo Jesus, e no final ele morreu. Não, de forma voluntária. Ele sabia tudo que ele haveria de passar. E é o que fala o texto bíblico de João, capítulo 10, versículo 11. Vamos abrir? Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. João 10, versículo 11, diz o seguinte: Eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Olha só, Jesus se compara agora aqui com o bom pastor. Aquele que não somente é um trabalhador, um pastor trabalhador, um assalariado, ou chamado mercenário, que trabalha por uma quantia de dinheiro. Não, ele é o bom pastor, ele é o dono das ovelhas. É aquele que, além de ver a ovelha como objeto de lucro, ele vê a ovelha como algo que pertence a ele, algo que ele ama. E ele fala: eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a sua vida. Ou seja, o bom pastor se entrega. O bom pastor, ele faz algo de forma voluntária. Ele faz porque ele ama. E também o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Vamos ver. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Diz o seguinte: pois há um só Deus e há um só mediador, aquele que está entre duas partes, um mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Olha só que interessante agora. O qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Jesus se entregou por nós. Ele não apenas cumpriu algo que mandaram para ele de uma forma involuntária. Não, Jesus se entregou por mim e por você. Jesus cumpriu o propósito pelo qual Deus o enviou à terra, morrer por nossos pecados, de uma forma entregando-se por nós. Mas além de ele se entregar, essa atitude dele trouxe um resultado, pois ele nos resgatou. Ele nos resgatou de que forma?
morrendo como um cordeiro sem defeito. Ele transformou a nossa vida. Ele nos tirou da prisão. Ele rompeu as cadeias, rompeu as correntes que nos aprisionavam através do seu sacrifício. Ele pagou o preço da nossa vida. A nossa libertação, o nosso resgate custou a sua vida. Sabe aqueles filmes onde a gente vê alguém resgatar alguém que está passando um perigo e lá aquele personagem, né, principal, aquele, como dizia-se antigamente, né, aquele mocinho da história, né, o nosso protagonista vai e entrega a sua vida por aquela pessoa que está precisando, né, de salvação. Assim fez Jesus por nós. Ele se entregou por nós. Conforme o texto bíblico nos fala em 1 Pedro, capítulo 1. Vamos abrir? Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Vamos ler então? Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Olha só, queridos, o que o apóstolo Pedro nos ensina. Que não foi como coisas perecíveis. E olha que a prata e o ouro não são tão perecíveis assim, mas são perecíveis. Estão sujeitos ao desgaste do tempo, né? Mas não foi como coisas perecíveis, como ouro ou prata, que são coisas valiosas, perecíveis porém valiosas, que nós fomos redimidos da nossa vã maneira de viver, da herança que nós recebemos da nossa carga genética, que herdamos dos nossos pais, avós e outras gerações, herdamos da herança do pecado. Não foi com coisas perecíveis que nós fomos resgatados dessa nossa vida pecadora, mas foi pelo precioso sangue de Jesus. De que forma? Como um cordeiro puro, um cordeiro sem pecado. Esse Jesus que Ele quer transformar a nossa história. Esse Jesus que, pelo sacrifício dele, quando nós nos entregamos a Ele, a nossa história tem que ser diferente. Nós temos que ter uma vida totalmente transformada, porque Ele pagou o preço por nós. Aí entendemos que viver com Jesus não é apenas frequentar uma igreja, é sim estar sujeito ao senhorio de Cristo. Aquilo que Ele tem para a nossa vida, essa vida nova, precisa ser recebida em nosso coração, através de uma entrega genuína a Jesus. Quando nos entregamos a Jesus, esse poderoso sangue derramado na cruz tem poder de transformar a nossa vida. Por isso não podemos ficar naquelas velhas desculpas, né? Ah, mas eu sou assim, a minha família é assim, tenho temperamento nervoso, eu não consigo ser paciente. Não podemos fazer isso. Ah, porque meus pais são assim e eu só sou igual a eles. Não, queridos. Jesus, ele veio ao mundo para morrer por nossos pecados. E com a sua morte, ele nos libertou da nossa vã maneira de viver. Se a tua maneira de viver tem sido vã, tem sido longe de Deus, clame para que o sangue do Cordeiro de Deus transforme a sua vida. Glória a Deus. E Jesus também nos libertou. Ele nos libertou, vencendo a morte, quebrando as cadeias que nos prendiam, porque havia uma condenação sobre nós. A nossa sentença era a morte eterna. Jesus venceu a morte através da sua ressurreição.
pelo seu sacrifício, pela sua santidade, ele nos libertou. Ele venceu a morte e, através da sua morte, ele nos deu a vitória sobre a morte também. Jesus nos libertou. Meu amado, você que está vendo essa ministração, Jesus ele quer te libertar. Eu não sei o que aprisiona a tua vida, eu não sei a vã maneira de viver que você tem vivido hoje, não sei qual é a cadeia que tem te amarrado, mas Jesus, ele pode te libertar, ele pode te transformar, ele pode quebrar esse jugo que você carrega, essa condenação que você carrega, esse pecado que você carrega. Jesus pode te libertar, porque pela sua morte, ele rompeu o império da morte, derrotou o império da morte, morrendo pelos nossos pecados e nos dando a vida eterna. Conforme o texto bíblico de Romanos, capítulo 6, vamos abrir? Carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 6 ao versículo 8. Romanos 6, versículo 6 ao 8. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos destruídos. E não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Olha só, queridos, que coisa maravilhosa. Cristo, ele nos libertou. Cristo, ele justificou os nossos pecados. E pela sua ressurreição, nós recebemos a vida eterna, através da sua morte por nossos pecados. Ele nos trouxe a vida eterna. Que coisa maravilhosa, irmãos. Esse amor tremendo de Jesus por nós. Vemos também que essa atitude de Cristo morrer por nossos pecados é a maior prova do seu amor por nós. A maior prova que Jesus nos ama, a maior prova que Deus nos ama é a morte de Cristo por nossos pecados. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus. E Jesus deu a vida por nós. Conforme o texto bíblico de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, enquanto ainda éramos pecadores. Que coisa maravilhosa, irmãos. Jesus morreu por nossos pecados, mesmo nós sendo pecadores. Não foi uma troca de amor. Não foi um momento onde Jesus olhou para nós, viu a nossa dedicação, viu a nossa devoção a Ele e falou: eles merecem que eu morra por eles, então vou morrer por eles, vou compensar essa entrega, essa gratidão. Não foi assim. Cristo, ele morreu por nossos pecados, sendo nós ainda pecadores. E o texto de Apocalipse 1, versículo 5, fala sobre esse amor também. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5.
Vamos ler então? E de Jesus, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Olha só, irmãos, Jesus nos libertou de todo mal, porque Ele nos ama, porque Ele quis nos salvar, porque Ele se entregou pelos nossos pecados. Olha que texto maravilhoso. A Bíblia não tem um versículo, Jesus te ama, né? É uma frase usual, né, que se fala quando quer demonstrar o amor de Deus pelas pessoas. Jesus te ama. Mas o texto do Apocalipse é o mais próximo, parafraseando esse assunto, né? Ele nos ama. Jesus te ama, meu irmão. Você pode dizer, Jesus me ama. Ele me ama, porque Ele se entregou pelos meus pecados para me salvar, para me justificar, para me santificar. Vemos também, amados, que esse Jesus, a sua atitude de morrer pelos nossos pecados, ele nos diz que Jesus é o ágape de Deus. O que é o ágape? O que é o amor ágape, né? A palavra amor, ágape não seria tão correto, né? Porque o ágape já é amor, né? É uma das variações do grego para a palavra amor. O que é o ágape? É um amor incondicional. É um amor que não mede comparações. É um amor que não tem troca. Não é aquele amor, por exemplo, que eu faço bem para aquele que me faz o bem. Não, o amor ágape é um amor de entrega, amor sacrificial. Eu faço algo por alguém, mesmo que essa pessoa não faça nada por mim. Jesus olhou para a humanidade e essa humanidade estava perdida, estava afundada nos seus pecados, pisando nas coisas santas, nos princípios de Deus, entregue aos prazeres desse mundo, e Deus quis enviar o seu Filho, e Jesus quis vir ao mundo, e Jesus quis morrer por nossos pecados. Isso é o ágape de Deus. É a entrega de Jesus sem nada em troca. E é o texto que nós já vimos, em Romanos 5:8, que Deus prova o seu amor por nós. De fato, Cristo morrendo por nossos pecados, sendo nós ainda pecadores. Essa é a prova. Mesmo nós não merecendo, Jesus se entregou por nós. Jesus morreu por nós, sendo o ágape de Deus, o amor verdadeiro de Deus. Esse é o ágape, esse amor, esse ágape tem que ser praticado por nós cristãos também. Esse amor sacrificial, uns pelos outros, por nossa família. Mas nunca chegaremos à plenitude desse amor sacrificial que Jesus teve por nós. Já estamos chegando no final da nossa ministração e nós aprendemos que através dessa morte de Cristo, os nossos pecados estão perdoados. Tudo está pago. Jesus, ele cancelou a dívida com a sua morte. Tudo está quitado, não há mais condenação para nós. Jesus pagou a dívida. Que dívida era essa, irmãos? Era a dívida do pecado, a dívida da morte. A condenação estava sobre nós. Havia uma promissória, havia um documento nos condenando. Havia um documento que ele nos cobrava algo a ser pago. E Jesus pagou. E vamos ver o texto que fala sobre isso. Colossenses capítulo 2, versículo 14.
Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Vamos ler então? E cancelou a escrita de dívida. Essa escrita de dívida aqui, ó, é como se fosse um documento lá. Está devendo. Os mais novos não conhecem, mas existia uma cédula chamada nota promissória. Eu acho que até hoje existe ainda, mas é pouco usado. Que era uma cédula que a pessoa assinava dizendo que ela devia. E só depois que ela pagasse aquela dívida, ela recebia aquela cédula que ela podia rasgar e não devia mais nada. Isso na época anterior aos cartões de crédito, onde os créditos eram feitos diretamente com pessoas, né? E não por operadoras de crédito, havia aquela promissória, havia um escrito de dívida. É isso que o texto fala. E ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, fazendo o quê? Pregando-a na cruz. Volta a imagem lá, Biel. Jesus pregou a nossa dívida na cruz. Olha que coisa maravilhosa. Todo o nosso pecado, a nossa velha natureza, toda a nossa vã maneira de viver, aquilo que nos condenava, o que nós éramos, aquilo que nós fazíamos, o adultério que cometíamos, a promiscuidade, a pornografia, a mentira, a infidelidade, o vício, a embriaguez, tudo Jesus pregou na cruz. Não tem mais condenação. O passado não deve nos perseguir, porque Jesus cancelou a dívida. Ele nos deu vida nova. A oportunidade de ver uma vida de cabeça erguida, porque Ele pagou os nossos pecados. E Ele cravou na cruz, que é o símbolo de morte, que é o símbolo de consumação. O nosso passado está cravado na cruz. E vivemos hoje uma vida nova com Cristo, através da sua ressurreição. Passamos agora, semana passada, sábado passado, domingo passado agora, pelo batismo de alguns irmãos, e eu falava sobre isso lá no batismo, que o batismo, ele é esse símbolo de descer as águas, simbolizando a morte para esse mundo, e levantando das águas, simbolizando a ressurreição, uma nova vida. Porque Cristo pagou a nossa dívida. Glória a Deus. Então, seria isso. Eu queria saber se algum comentário no grupo. Eu resolvi tocar direto para a gente não perder a linha de raciocínio. O nosso sistema aqui de gravações está ficando mais profissional, né? Os rapazes estão se aperfeiçoando aí. Então isso exige de nós, pregadores, um pouquinho mais de atenção. Mas aos pouquinhos a gente vai se soltando e vai conseguindo ficar mais à vontade. Mas confesso que é desafiador para a gente isso. Então, agora eu vou dar uma olhadinha no grupo. Vamos ver se tem algum comentário. Que bênção. Irmãos estão ligados aí. Luiz comentou: Jesus nos redimiu dos nossos pecados. Glória a Deus. Amém. Vamos agora para o momento que alguns esperam, em especial nossas crianças. Responda se puder. Essa hora tem uma musiquinha ali, ó. Tananana, trilha sonora, né? Vamos lá então? Vamos para a primeira pergunta. Sincronize o seu YouTube. E vamos começar agora com as perguntas. Vou ficar de olho aqui no grupo da igreja. Vamos ver quem vai ganhar hoje. Quem vai responder primeiro. Ok? Tá valendo hoje no grupo da igreja, tá? Não consigo ver no YouTube aqui. Vamos. Já tem torcida aqui, ó. Arrasa, Meire. Vamos lá. Primeira pergunta. Qual a prova do amor de Deus por nós? Vamos lá.
Qual a prova do amor de Deus por nós? Vamos ver quem vai responder primeiro aqui. Vamos lá? Você que está vendo essa ministração, que já não está mais ao vivo, você que vai ver depois, você não consegue participar desse momento. Mas pode também tentar responder. A Maísa respondeu: entregar seu único filho. Mas alguém quer tentar uma resposta? José colocou a morte, a Ramone colocou a morte na cruz. Quem respondeu primeiro foi o José. Obrigado, Biel. Morte na cruz. Maísa respondeu: entregar seu único filho. A Meire respondeu: a entrega de Jesus, da sua vida. Ramone, morte na cruz. O Xande, João 3,16. O Asaf entregou seu único filho. Vamos ver a resposta, Biel. A morte de Jesus por nossos pecados. É isso aí. Então, 1 ponto para o José. Vamos para a segunda pergunta. O que aconteceu com as dívidas e acusações que haviam sobre nós? Duas coisas aconteceram. Acabamos de falar agora. O que aconteceu com as dívidas e acusações que haviam sobre nós? Vamos lá. Foram pagas. Eu acho que a Renilda está com a internet atrasada. Está na primeira pergunta ainda. Foram pagas, foram canceladas. Olha, é isso também. Foram liquidadas. Também, quitada, liquidada. Mas tem mais uma coisinha que aconteceu. Uma coisa que o tio Noé fazia. Vamos lá? Jesus, ele fez o quê? Além de ele liquidar, pagar. Opa, Biel deu spoiler, hein? O que Jesus fez? O que ele fez lá na cruz? O que Jesus fez? Rasgada? Tá, também. Esquecida? Também. Pregada na cruz. Essa é a resposta correta. Ele pagou a nossa dívida, cancelando-a, pregando na cruz. Irmão, não esqueça disso. Jesus pregou a nossa dívida na cruz. Jesus, ele levou até o seu sacrifício, entregando-se por nós. Ele pagou a nossa dívida, cancelando-a, pregando na cruz. Na realidade, ninguém respondeu certo. Porque o Tiago só botou Frank botou martelou, olha só. Tá. Então, essa não valeu, ninguém respondeu certo. A resposta certa seria removeu, cancelou e pregou na cruz. Essa seria a resposta mais correta, mas eu acho que ninguém. Frank botou martelou. Tá bom. Não deixa de ser, né? Próxima pergunta, pergunta 3. Cite 3 das 5 tipologias do sacrifício de Cristo mencionadas aqui no estudo. As tipologias do Antigo Testamento, cite 3, eu citei 5, citem 3 daquelas 5 que eu citei. Vamos lá? O pessoal é rápido no gatilho, hein? Vamos lá. Temos 8 pessoas digitando ao mesmo tempo.
Coisa linda, hein? Estamos com quantos hoje, Biel, na live? 27 milhões de pessoas assistindo. Que coisa maravilhosa, hein? Vamos lá. Maritza foi a primeira. Ah, foi a Neiva. Opa, não. Foi o Frank a primeira. Executivo, Legislativo e Judiciário. Ô, Frank. José, sacrifício de Isaac. Sacrifício no Éden. Serpente de bronze. 2 pontos para José. Ó, a Neiva respondeu: veste do Éden, sacrifício de Abraão, serpente de bronze, cordeiro provido, cordeiro pascal. Resposta completa, hein? Se a Neiva tivesse dado enter nas 3 primeiras respostas, ela tinha ganhado. Ainda respondeu: o sacrifício do filho de Abraão. Isso. Mas botou serpente de bronze, roupas de Adão, sacrifício de Isaac. Isso. Tiago respondeu: serpente de bronze, cordeiro pascal, Abraão e Isaac. E o G botou: não faz isso comigo. Vamos lá. Cordeiro pascal, serpente de bronze. Ok. Todo mundo respondeu. O Aço botou: cobra no pau. Meu Deus do céu. Sangue umbral. Cordeiro, sacrifício de Abraão. É isso aí, pessoal. Todo mundo respondeu certinho. José está com 2 pontos. Vai ganhar um bombom da Gigi. Tá aqui, ó. Quer ganhar o bombom. Quem vai dar é a Gigi. Ok. José não está aqui, tá? Está apenas eu e o Biel. Ok? Vamos para a quarta e penúltima pergunta. Jesus foi obrigado por Deus a se sacrificar por nós? Sim ou não? Justifique a resposta. Ele foi obrigado por Deus a se sacrificar por nós? Sim ou não? Explique o porquê da sua resposta. Vamos lá? Oi? Ah, tá. Tá com delay aqui. Jesus foi obrigado por Deus a se sacrificar por nós? Sim ou não? Justifique a resposta. Só não. Não. Frank, por que não? Ah, que legal essa resposta. O Thiago botou não, ele foi voluntário. José só mandou um beijo. Ah, o José é tão rápido que eu nem vejo a resposta dele, gente. José tá arrepiando hoje, hein? É verdade. José de novo. Não, ele entregou voluntariamente. Gigi respondeu: não, não estou gostando do José. Ok. Amém, ele aceitou o pedido de Deus e veio nos salvar. A mãe botou: Jesus entregou voluntário. Ok. Vamos ver a resposta então? Vamos lá. Não. Ele não foi obrigado. Ele se entregou voluntariamente pelos nossos pecados. Morreu na cruz de forma voluntária. Vamos para a última pergunta de hoje. José já é o campeão. Não tem como mais tirar o título dele. Já tem 3 respostas certas de 5. O que é amor ágape? Faltou um acento no primeiro A. O que é amor ágape? Vamos lá. O que é o amor ágape? O povo está pedindo gincana, hein, pessoal? Uma boa ideia, hein? Podia fazer a gincana nós contra o São Vicente. O que vocês acham? Seria massa, né? O que é o amor? Vamos lá. Primeiro a responder aqui foi a Gabi. Dessa vez. Não, foi a Neiva. Amor incondicional.
A Gabi respondeu: o amor de Deus por nós. O Frank só tá de zoeira hoje, né, Frank? Só tá de zoeira, diferente do Eros. Verdade. É o amor incondicional. O amor incondicional não existe maior. O Luiz respondeu. O José falou que ele ficou até quieto para não responder. Tipo assim, já tá, né? Cumprindo tabela só, né? Campeão antecipadamente. É isso aí, pessoal. Resposta, Biel. O que é o amor ágape? É o amor de Deus. O amor que não espera nada em troca e é incondicional. Ok? Glória a Deus. Se o Biel conseguir colocar no final da nossa live aí, no nosso vídeo, a música da oficina, não sei se pode colocar, se dá problema. A incondicional. Esse é o amor de Jesus por nós, queridos. Esse amor incondicional. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu para te dar a salvação. Quero te abençoar nesse momento, que essa palavra de Deus possa ter entrado dentro do teu coração, causado fogo, causado, sabe, um renovo na tua vida. Que Deus te abençoe, que o Senhor possa continuar falando contigo. Deus abençoe. Tchau, tchau.